Bom dia, turma. Vamos fazer aqui a correção da nossa atividade. O urso e as abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o tronco. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça no lago. Moral: mais vale suportar um só sofrimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Entendendo a fábula. Primeira questão. No trecho, a única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. A palavra dele refere-se ao... Vamos lá, turma. Vamos procurar aqui. O urso topou com uma árvore caída, servida por mel para o urso. Bom, veja que começou falando do urso. O urso topou uma árvore caída e servia de depósito de mel para um enxame de abelha. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas voltou ao campo de trevos. Adivinhando que ele queria, deu uma picada daqueles. O urso depois desapareceu no buraco do tronco. O urso continua falando do urso. Ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras da esperança de destruir o tronco. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame correr atrás dele. Então, turma, esse dele se refere ao urso. É só observar o que foi dito antes, ok? Então a resposta certa aqui é o item D. Próxima questão. O urso fugiu a toda velocidade. Quer dizer que o urso... Turma, aqui você teria que identificar o sentido aqui da frase. Fugiu a toda velocidade. Significa o quê? Ele fugiu calmamente, lentamente, mansamente, rapidamente. Resposta certa, o item D. Rapidamente. Fácil, né? Questão 3. Para entender a história, é importante saber que o urso gosta de mel. Ok? Item D. Questão 4. Uma das abelhas do enxame picou o urso quando ele... Uma das abelhas do enxame picou o urso quando ele... Começou a farejar o tronco, fugiu a toda velocidade, mergulhou a cabeça no lago, voltou do campo de trevas. Aí a gente volta lá no texto e lê novamente. O urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas voltou do campo de trevos. Começou a farejar o tronco. Quando ele começou a farejar o tronco, o que aconteceu? Uma das abelhas voltou do campo de trevos e, adivinhando o que ele queria, deu uma picada nele. Certo? Então agora tá fácil, né? Resposta certa. Começou a farejar o tronco. Aqui, turma, atenção na questão D, ó. Voltou do campo de trevos. Quem voltou do campo de trevos não foi o urso, foi a abelha. Resposta certa, A. Começou a farejar o tronco. Questão 5. O enxame inteiro atacou o urso porque ele... O enxame inteiro atacou o urso porque ele... O urso se topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelha. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas voltou do campo de trevos, adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o tronco. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. Ele começou a arranhar o tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco. O que aconteceu? As abelhas, o enxame inteiro saiu atrás dele. Vamos ver as opções.
O enxame inteiro atacou o urso porque ele desapareceu no buraco, ficou louco de raiva, tentou destruir o ninho, topou com uma árvore. Turma, aqui a opção, pela opção a resposta é B. Ficou louco de raiva. Ok? Questão B. Próxima questão, 6. Os dois pontos usados depois da palavra moral servem para... Os dois pontos usados depois da palavra moral. Aqui. Para que servem esses dois pontos? Vamos ver as opções. Fazer uma pausa na leitura, indicar apenas uma repetição, mostrar a lição da história, apresentar dúvida. Fácil, né, turma? Mostrar a lição da história, ok? Vamos lá para a questão 2. Atividade 2, o sapo e o boi. Primeiro vamos na pergunta, né, turma? Questão 7. O texto, o sapo e o boi, é uma fábula porque... Pronto. Essa questão aqui, turma, ela não precisa você ler o texto, porque é uma pergunta que exige apenas o seu conhecimento sobre os gêneros textuais, no caso, fábula. Então, por que esse texto é uma fábula? Tem animais como personagem? Os animais têm... cuidado com essa opção A. Não apenas a fábula que tem personagens como animais. O conto também tem. Vamos ver aqui o item B. Os animais têm sentimento como seres humanos? Opa, pode ser essa. Passa sempre um ensinamento? Todas estão corretas? E aí? Então, turma, aqui, ó. Como na fábula tem animais, os animais têm sentimento e passa sempre um ensinamento, a opção aqui é a D. Todos estão corretos, ok? Turma, a questão 8 aqui, a expressão para espanto de todos dá uma ideia de que? Turma, essa questão, eu não encontrei a expressão para o espanto de todos aqui no texto. Mas vamos entender aqui, para a expressão para o espanto de todos dá uma ideia de que os animais se assustaram ao ver o sapo. Então essa questão 8 aqui, turma, ela foi anulada, tá? Corrijam a atividade. Dê uma olhadinha aí se vocês acertaram.